pessoal, tudo bem? Eu sou Anderson Nascimento, eu sou professor de avaliação psicológica da UENG e hoje eu estou aqui para falar com vocês, para ter um primeiro contato com muitos de vocês, né, e falar de uma temática que está diretamente implicada nessa realidade que a gente vem vivendo, relacionada à pandemia do coronavírus, que seria justamente como é que a gente pode fazer, né, o uso das redes sociais para tentar preservar a nossa saúde mental nesses tempos de coronavírus, certo? Então eu vou tentar indicar para vocês, dar alguns indicativos de como as redes sociais elas estão relacionadas à nossa saúde mental, e também vou tentar dar alguns indicativos mais práticos do dia a dia de como a gente pode utilizar as redes sociais para tentar minimizar os efeitos da pandemia e também para tentar ajudar outras pessoas, né, com a nossa habilidade de comunicação e o potencial que as redes sociais podem nos oferecer. Então, para a gente iniciar essa discussão, é importante a gente ressaltar que as redes sociais, nos últimos tempos, elas têm afetado diretamente a maneira como a gente se comporta na nossa vida diária, e até mesmo a maneira como a gente fala sobre as nossas próprias vidas, né? Então, é bastante comum que as pessoas, na sua vida diária, elas utilizem, por exemplo, o Twitter para falar sobre algum aspecto da sua vida, ou utilizem, por exemplo, o Instagram para colocar alguma foto e mostrar algum lugar que a pessoa visitou, né? Então, tudo isso são algumas questões, alguns aspectos que são bastante comuns, bastante corriqueiros nas nossas vidas, né? E isso vai também, de certa forma, impactando o nosso comportamento, modificando o nosso comportamento e também a maneira como a gente vai interagindo com as outras pessoas. Então, para a gente ter uma ideia da força que as redes sociais têm mundialmente falando, né, eu trouxe aqui para vocês alguns dados do ano passado, de 2019, que obviamente já aumentaram por causa do impacto da pandemia, né, as pessoas estão ficando mais em casa, estão utilizando mais o celular, estão utilizando mais o computador, então os números que eu vou apresentar agora tendem a ter crescido, né? Para vocês terem uma ideia, em 2019 o Facebook tinha 2,41 bilhões de usuários, né? Enquanto que o YouTube ele tinha 2 bilhões de usuários. E o WhatsApp, que é um meio que a gente utiliza bastante para se comunicar diariamente, tinha 1,6 bilhões de usuários. Então, por aí a gente já consegue ver que é bastante gente utilizando as redes sociais, e para todos os fins, todas as finalidades, e também para tentar interagir cada vez mais com os outros. Se a gente for pensar em termos de educação também, a gente já tem alguns estudos apontando que as redes sociais elas podem ser utilizadas, gerar um impacto positivo em termos do engajamento, né, do engajamento seja entre a equipe escolar, entre o professor e o aluno, ou até mesmo entre os alunos, né? Então a gente vê que são vários os contextos que as redes sociais elas podem estar a nosso serviço, a serviço da nossa saúde mental. Então, só para a gente ter uma ideia do quanto as redes sociais elas podem dar um indicativo de como as pessoas se comportam, de quem elas são, eu trouxe um estudo do ano de 2015, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, que mostrou o seguinte, né, 70 mil usuários do Facebook, eles coletaram os dados desses 70 mil usuários e mostraram que um algoritmo computacional ele pode conhecer tão bem uma pessoa, ou seja, definir a personalidade da pessoa tão bem quanto um colega de trabalho da pessoa, conhecendo somente 10 likes da pessoa no Facebook, né? E esse mesmo algoritmo ele pode conhecer aspectos da personalidade da pessoa tão bem quanto um amigo próximo, coletando apenas 70 likes da pessoa no Facebook. E esse mesmo algoritmo ele pode conhecer uma pessoa tão bem quanto o cônjuge, né? Ou seja, a esposa ou o marido, utilizando-se apenas de 300 likes no Facebook, né? Então, por aí a gente tem uma ideia de que a tecnologia e a maneira como as pessoas se expressam nas suas redes sociais, elas têm mostrado cada vez mais uma utilidade, né? E uma utilidade importante também para a psicologia nesse caso, né? Porque a gente está utilizando dados que foram produzidos naturalmente, né, pelas pessoas no contexto das suas redes sociais para falar sobre aspectos psicológicos importantes, como, por exemplo, nesse caso, a personalidade. Mas é preciso que a gente esteja
atento também aos impactos negativos que o uso das redes sociais pode ter na nossa saúde mental. Tem alguns estudos mostrando que o uso exagerado das redes sociais ele está ligado a um aumento também dos níveis de ansiedade, de depressão, por exemplo, né? E além disso, é possível a gente pensar também no sentido de que uma constante busca, né, por interações, curtidas e comentários, ele pode deixar a pessoa dependente das redes sociais, né? Então é preciso a gente estar atento também a isso. E aí a gente pode tentar reconhecer algum desses aspectos em nós mesmos, né? Por exemplo, a gente tem alguns principais sintomas dessa dependência, que seria uma dependência comportamental grave, ou seja, quando você, para tudo que vai fazer no seu dia a dia, precisa estar com o smartphone, precisa estar compartilhando nas suas redes sociais. Além disso, tem a questão da abstinência também, né? Que quando você, por exemplo, precisa deixar o celular carregando, ou precisa deixar o celular longe, ou está em algum lugar que não tem rede, você fica o tempo todo pensando em utilizar as redes sociais e se sente mal-humorado quando está distante do telefone. E esse também é mais um indicativo, né? Um outro indicativo seria também a dificuldade para realizar as atividades diárias. Então, por exemplo, se você não consegue lavar os pratos, finalizar a lavagem sem mexer no celular, ou fazer uma comida sem mexer no celular, até mesmo coisas simples como escovar os dentes sem mexer no celular. Tudo isso também serve como indicativo de que esse uso das redes sociais ele está demasiado, está exagerado. Para vocês terem um exemplo disso que eu estou falando, teve um estudo conduzido também nos Estados Unidos que mostrou que o uso do Facebook ele aciona as mesmas partes do cérebro que quando você está jogando ou quando você está fazendo o uso de substâncias, ou seja, tem uma implicação, as redes sociais elas têm mais ou menos uma implicação nos mecanismos de recompensa, né, que o nosso cérebro vai manejando ao longo do dia, e que tem uma semelhança com outros elementos da nossa vida, como por exemplo os jogos ou uso de substâncias que causam dependência, ou seja, que vão causar um vício na gente. Então é super importante estar atento a isso também. Um outro aspecto importante que tem aparecido com bastante frequência na literatura diz respeito a um fenômeno chamado medo de ficar de fora, né? Então, nesses tempos que a gente tem vivido, né, mais recentemente, as pessoas elas têm um medo de que, não olhando o seu celular, enfim, não consultando, vendo as suas redes sociais, elas vão perder alguma coisa muito importante que está acontecendo no momento, né? E por isso ficam o tempo todo olhando se aquela notificação no celular é algo surpreendente, algo muito importante, né? Então, mas a gente pode garantir, né, que na grande maioria dos casos as mensagens que chegam diariamente para a gente não são aspectos tão impactantes assim, né? E se for algo muito importante, você pode ter certeza que alguém vai lhe avisar, né? Alguém vai tentar ligar para você, você vai ficar sabendo de algum modo, né? Então não tem por que ficar sustentando esse medo de ficar de fora. Então, para a gente finalizar, eu trouxe mais algumas dicas práticas, né, de como a gente pode colocar as redes sociais ao nosso serviço, ao serviço da nossa saúde mental nesse tempo de pandemia, né? E a primeira dessas dicas seria em relação a você monitorar o uso das suas redes sociais, né? Como é que a gente faz isso? A gente pode monitorar tanto uma questão de tempo, ou seja, se a gente não está passando muito tempo nas redes sociais. No Instagram, principalmente, tem uma ferramenta que você consegue ver quanto tempo você está passando no Instagram, ou seja, nessa rede social, né? Então isso já pode servir como um indicativo para a gente, né? E também em relação ao conteúdo, é importante que a gente não passe o dia inteiro imerso em notícias negativas, em aspectos negativos, certo? É importante que a gente também esteja em contato com notícias e com conteúdo positivo, né? Então, por exemplo, tem muitas academias no momento fazendo lives, tentando estimular as pessoas a se exercitarem. Então, se você é uma pessoa que gosta de exercício, pode acompanhar essas lives. Se você é uma pessoa, por exemplo, que quer aprender um novo idioma, tem várias pessoas, vários professores nas redes sociais também
trabalhando cada vez mais nos seus canais para ensinar idiomas para as pessoas. Se você gosta de tocar algum instrumento, tem muito conteúdo disponível também nas redes sociais, tentando lhe ajudar, né? Ou seja, lhe ensinar a se aprimorar mais nesses instrumentos. Então, conteúdo positivo não falta, para que você consiga fazer esse balanço, né, de estar bem informado, mas ao mesmo tempo também conservar os aspectos positivos do uso das redes. Uma segunda dica importante é prestar atenção aos alertas dos amigos, né? E também dos familiares. Então, por exemplo, se os seus amigos ou familiares falam para você, olha, está passando muito tempo nas redes sociais, está o tempo todo com a cara enfiada no celular. Então, isso é um importante indicativo para a gente também. Uma terceira dica importante seria observar as suas mudanças de humor. Então, você pode verificar se o seu humor ele vai flutuando, principalmente quando você está longe do celular, né? E aí tomar consciência disso já é um primeiro passo, para verificar se essa dependência das redes sociais não está muito alta. Uma quarta dica também importante seria lembrar que nas redes sociais a realidade é editada, né? Então, quando você tem fotos no Instagram, enfim, histórias no Facebook, relatos no Twitter, esses relatos eles são um simples corte da realidade, né? Eles muitas vezes vão omitir aspectos negativos que aconteceram na realidade. Então é importante que a gente tenha isso em mente, né? Para a gente não pensar que a vida dos outros é maravilhosa e que a nossa não tem nada de bom. Então é importante que você tenha em mente sempre que as redes sociais são sim uma realidade editada. E uma quinta e última dica também importante seria em relação a evitar discussões, né? Muitas vezes as pessoas elas se engajam em discussões nas redes sociais, seja por qual for a temática, né? E essas discussões elas terminam não sendo proveitosas. Por quê? Porque muito dificilmente as pessoas conseguem mudar a opinião de outras a respeito de algum determinado assunto, né? Então, você pode muitas vezes se desgastar investindo numa discussão, enfim, com as pessoas nas redes sociais, principalmente aquelas que você não conhece, né? Então, seria importante também evitar. Então, pessoal, essa é uma primeira temática que eu gostaria de trabalhar com vocês, né? Principalmente para que isso possa ter também uma utilidade para esse período em que a gente vai passar, continuar em isolamento, né? Eu espero que a gente se encontre mais vezes, a gente pode tratar de outras temáticas aí relacionadas mais propriamente a conteúdos da psicologia. Não se esqueçam, né, de ficar em casa, quem puder em casa, fique em casa. E até mais, a gente se encontra numa próxima oportunidade.